E fala galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo, gente. Sim, galera, eu sei que o canal tá parado, eu acho que há uns 8, 7 meses. Meu último vídeo foi em março, galera. Peço perdão porque eu tava andando meio ocupado, galera, esses últimos meses, né? Mas agora que tá chegando minhas férias, né? Vou tentar voltar, né? A como era antes. Eu vi que eu ainda perdi alguns inscritos, mas não tem problema, normal. Acabei ficando sem postar vídeo, acaba que acontece mesmo, galera. Mas hoje, galera, eu vou fazer mais um daqueles vídeos de tier list, né, galera? Que se eu não me engano, eu fiz tier list só uma vez no meu canal, que foi aquela de Stumble Guys, né? Ranqueando todos os jogos de Stumble Guys. E, bom, galera, no vídeo de hoje eu vou fazer de FNAF, cara. Eu vou dar minha opinião. Lembrando, galera, é minha opinião, é o que eu acho. Não é o que não é o que todo mundo pode concordar, é normal. Tá bom, galera, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber todos os vídeos novos, galera. E talvez, acho que até mês que vem, galera, vai ter um vídeo muito especial pra vocês, que é mostrando meus mapas de FNAF no Minecraft. Só que tem um detalhe, esses mapas de FNAF eu fiz do 1 até o Help Wanted. E o Help Wanted original eu já terminei, eu tô fazendo a DLC do Curse of Dreadbear. Falta 2 minigames, né? O Corn Maze, que é o labirinto do Green Fox, e o de ser conserta o Dreadbear. Vou colocar um cérebro nele, algo assim. Mas de resto já tá tudo feito. Depois disso eu tenho que fazer o teto da parte principal e é isso. Tá pronto. E talvez eu faça o Help Wanted 2, só que ainda tô dando umas olhadas nas gameplays. Mas bom, galera, vamos começar aqui então com o FNAF 1, que é o clássico. Cara, o FNAF 1 eu gosto, é um jogo que pra época tava muito bom, um jogo que supria o simples. Mas eu acho que hoje em dia, cara, eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente quando eu era criança. Por quê? Hoje em dia as fangames e o próprio FNAF evoluiu demais. E tipo assim, a maioria das fangames ainda segue esse clichê de fechar a porta e tudo. O que me fez uma visão diferente. Então eu vou deixar no incrível. Em questão de nostalgia eu deixaria no supremo. Mas eu acho que eu vou deixar ele no incrível, beleza, galera? O incrível também não é tão ruim assim. É só que faltam alguns pontos pra ser supremo. Mas é quase supremo. Agora, o FNAF 2 eu deixo em supremo. Ele foi um jogo que envelheceu bem. Não dizendo que o FNAF envelheceu mal, né? Claro que não. Mas ele é um jogo que tem muito mais mecânicas. É como se fosse, né, uma reestruturação do FNAF 1, cara. É muito bom ele. Tem os toys, os withers, né? E nesse jogo que começa a ter minigames, né? Aí a gente começa a descobrir praticamente a história do FNAF. Porque pelo que eu vi, o Scott no começo não se importava com história. Ele queria fazer só um jogo de terror. Só que ele começou a incluir histórias. E eu acho que foi realmente a partir do 2 que a gente começa a falar da Puppet, das crianças, né? Das 5 crianças desaparecidas, né? E mais pra frente 6, né? Que é a Charlotte, né? Que possui a Puppet. Mas enfim, FNAF 2 é muito bom, supre as nossas necessidades, cara. Mais ainda, eu diria, mano. Só acho que ele é muito difícil na noite Golden Fred, né? Cara, pelo amor de Deus, eu acho que é 11/20, né? Eu acho que é 11 animatronics. 11/20 retirando os secretos, né? Que é o Shadow Fred e o Shadow Bonnie. Enfim, cara, difícil. Mas acho que até noite 6 é tranquilo ainda. Tem gente que passa tranquilo. Não que ninguém passou o Golden Fred. Já teve gente que passou o Golden Fred, né? Mas enfim, agora vamos pro FNAF 3. FNAF 3, odiados por muito e amados por poucos. Cara, há um tempo atrás eu ainda odiava o FNAF 3. Só que eu fui revendo ele. E realmente, cara, é um jogo que tem alguns problemas e tudo. Mas, tipo assim, tá bom. Dá nostalgia ainda. Então por isso que eu deixo no incrível. Não é supremo, mas eu deixo no incrível. Por justamente isso. Os Phantoms. Bom, eu vou falar a verdade, galera. Só 2, na minha opinião, que ainda me assusta, né? 3, na verdade. O Phantom Balloon Boy, porque, tipo assim... Mano, é porque estranho que os Phantoms, assim, os jumpscares deles são bons, cara. Só que, assim, do Phantom Balloon Boy, você olha a câmera... Mas, tipo assim, eu no caso, né? Eu já sei que eu vou tomar um jumpscare, mas eu tomo um susto. Mas agora, os imprevisíveis mesmo é o Phantom Fred. Cara, se você tá jogando FNAF 3 pela primeira vez, você olha a janela e vê o Phantom Fred passando... Você ignora, faz outras coisas e você toma um susto dele, cara. Porque você não sabe que tem que ignorar ele. Phantom Fox, você vira de repente, né? E pronto, toma um susto. É da hora. Só que Phantom Chica, cara, a diferença do Balloon Boy, que o jumpscare dela não é tão assim não, cara. Não é tão, né, assustador assim não. Não dá muito susto, né? Mas é parecido. Um aparece na câmera e outro aparece no arcade. A Mangle nem jumpscare tem, se eu não me engano. Ela fica fazendo o barulho dela, do FNAF 2, né? E depois disso ela quebra alguma coisa sua. Phantom Puppet. Eu tenho mais raiva dela do que susto, cara, e medo. Porque, mano, ela fica um tempão nessa tela. E assim, eu já morri pro Spinning Trap por causa disso. É muito ruim, cara. Mas enfim, FNAF 3 recebeu até alguns jogos, né? Alguns rebooted ou remake, né? Tipo aquele The Museum, alguma coisa assim. Que em vez de uma atração de terror, se passa no museu. Eu especificamente gostei daquela fangame, achei muito da hora. Agora vamos pro FNAF 4. O FNAF 4, não sei se eu deixei ele supremo ou incrível. Por quê?
ele melhorou bastante coisa, só que, tipo assim, a história que já tava quase incompleta... Calma aí, galera. Quase completa, entre aspas, né? Acabou que ele foi a partir daqui que eles começaram a incumprimentar mais coisas. Então eu deixo aqui incrível também, cara. Mas é um jogo muito bom, adicionou novas mecânicas, que é não ter câmeras e também pelos sons. Final 4, se eu não me engano, foi um que eu não zerei, ou se eu zerei eu demorei pra caramba. Porque, cara, escutar sons, cara, é muito macabro. E, tipo assim, quando eu zerei esse jogo, mano, eu acho que foi lá em 2021 ainda, cara. Em 2021 eu comecei a zerar fangames e os FNAF originais. Ou seja, eu tinha 9 anos, né? Eu só não lembro se eu comecei antes de criar o canal ou quando eu já tinha um canal. Mas, tipo assim, cara, era muito louco, cara. Porque tinha que ficar escutando sons, cara. E, nossa, eu também tinha medo, mano. Porque, tipo assim, tem que deixar o volume no talo ali, né? E com fone ainda, né? Aí você escuta uma respiração... Fecha a porta, mas aí quando você não escuta, você fica naquela dúvida. Será que tem aqui ou não? Ah, meu Deus, se tiver e você piscar a luz já era, cara. Você morre ali. Ou os seus tímpanos estouram, ou você morre de ataque cardíaco. Mas, tipo assim, é muito bom. Apresentou designs novos dos animatronics. A história até que é boa. E foi, se eu não me engano, foi a partir daí que começou a falar da família Afton. Mas um que começou melhor a falar da família Afton foi System Location. E, na minha opinião, eu deixo System Location no Supremo, cara. Por quê? Eu sei que tem muita gente que não gosta muito dele, mano. Mas, tipo assim, a história, eu achei que bacana a história, né? Complementou mais a história, né? Que tava sendo desenvolvida no 4. Os Fantimes são ótimos animatronics, né? A Baby, a Ballora, né? O Ennard também. E temos o esquecido que é o Yendo, cara. O Yendo pra mim é um dos mais da hora, mano. Mas, enfim, cara. É um jogo bom. A noite do Ennard é difícil, mas é bacana, cara. O escritório lembra um FNAF 1. Misturado com o FNAF 3 só pela ventilação lá de cima mesmo. Porque, né? Porque se eu não me engano, cara, não mostra a ventilação do FNAF 3. Mas se você jogou o FNAF 3 do 1, ó, você vai ver que tem lá. Mas enfim, cara, é bacana. E o System Location sofre com o mesmo problema da Custom Night do FNAF 2, né? A noite, que se eu não me engano, também é Golden Fred, né? Porque, nossa, cara... Tipo assim, isso é porque o Scott Calton, né, atualizou o jogo, né? Deixando ele mais fácil e tudo, né? Porque, se eu não me engano, nas primeiras versões, ninguém zerou a Custom Night. Depois disso que zeraram. Ou se zerou, foi poucas pessoas. Mas, tipo assim, esse é o único problema. Na verdade, tem outro problema também, cara. Que é a noite 4, né? Que é aquela noite onde você tem que sair das Spring Locks, só que ao mesmo tempo tem aquelas mini arenas. Mas, tipo assim, na minha opinião, eu acho que ele ainda merece ficar aqui. Mas eu acho ele tranquilo. E a noitinha, se eu não me engano, não tem como você morrer, cara. Porque como se fosse um tutorial, mais ou menos, cara. Eu não me lembro direito, tem que jogar de novo. Agora, um Pizzeria Simulator. Pizzeria Simulator, Supremo também. Cara, Pizzeria Simulator, pra mim, cara, eu acho que, tipo assim, a Custom Night muitos julgam. Mas eu acho que a Custom Night, mesmo tendo quase nada de lore, ainda complementou um pouquinho dela. Que seria o inferno do William Afton, né? E a Cassidy, né, fazendo ele sofrer. Com os animatronics e tudo, né? Mas, enfim, cara, Pizzeria Simulator, ótimo. Teve aquele final que, pra mim, cara, ficou fechadinha a história, mano. Todo mundo queimando, o Scrap Trap, o Monty Fred, o William Afton, né? O Scrap Trap... e o Michael Afton também, né? Que é o nosso personagem que a gente controla, né? Enfim, tudo sendo pegado fogo, né? Mal sabia que em 2030 e pouco, se eu não me engano, 2040 e pouco, mas acho que foi em 2036 por aí, o Pizzaplex abriria em cima dessa pizzaria aí, mano. O que eu também achei que foi da hora, mano. Mas enfim, Pizzeria Simulator Gold, cara, o final é maravilhoso, cara. Mas infelizmente eles tiveram que fazer mais jogos. Mas alguns jogos também é bom, cara, tá? Eu não jogo muito não. Eu tô me fazendo fora de ordem, vamos lá do FNAF World. FNAF World, cara, eu acho que eu deixo no bom, porque se eu não me engano, cara, eu vi algumas coisinhas e dizem que tem quase nada de história nele, cara. Mas é porque, assim, eu nunca peguei pra jogar o FNAF World, né? Eu não vi muitas coisas. Recentemente que eu vi vídeos de curiosidade sobre o FNAF World, então eu não tenho certeza do que eu estou falando, beleza, galera? Mas, o FNAF World é um jogo bom, é pra passar o tempo, é divertido, né? Não tem nada a ver com terror igual esses seis primeiros aqui. Mas ainda assim eu não acho que é ruim, eu acho que é bom ainda, cara. Agora sim, voltando pra ordem, Ultimate Custom Night, eu acho que eu deixo ela no bom também. Por quê? 50/20, difícil pra caramba, eu não passei. E galera, eu tava lembrando disso agora. Eu tava mexendo o Brabão, cara, daquela vez que eu fiz o 50/1. Só que eu lembrei de uma coisa. Eu tava jogando Ultimate Custom Night com tudo infinito, galera. Me perdoem, cara. Eu sei que foi em 2022 isso aí, mano. Faz uns 3 anos já, mas, cara, perdão, galera. Eu esqueci disso, cara. E eu fiquei me gabando ainda que eu tinha passado. Eu não lembro se eu passei, na verdade, cara. Eu morri e fui tentar outra coisa. Eu acho que eu morri e fui tentar outro desafio, cara. Eu não me lembro direito agora.
Mas enfim, eu achei o personagem da hora, só que eu acho que tem uns personagens que ficou de fora que deveria estar, tipo o Phantom Fred, o Nightmare Fox, eu queria que estivesse, né? Mano, eu acho que eles usaram todos os personagens, mano. Quase todos, mano. Por isso que não colocaram os mais importantes. Porque do Pizzeria Simulator, mano, tem todos, cara. Tem até os que não fazem nada. Tipo assim, eu nem julgo ter colocado a gangue do Mediacore e dos Rockstars, né? Mas, tipo assim, Trash the Gang, cara. Help. O Help eu tô entendendo, mano. Mas, tipo assim, Trash the Gang, mais ou menos, cara. Isso é porque na versão antiga da Custom Night, né, que o Scott, se não me engano, vazou imagens, né, eles iam ser separados, ou seja, ia ser mais animatronics, porque eles foram separados, ia ser 4, né, mas aí juntaram tudo. Mas enfim, cara, mesmo assim, a Custom Night deixou em bom, não chega a ser supremo, né, de longe, mas chega do incrível, mas não muito assim, sabe? Mas a lore dela também é fraca, não tem quase nada. É mais como se fosse igual o FNAF World, só que aí sim voltando pra essência de FNAF, que é mais de desafios e tudo. Agora, Help Wanted. Supremo. Help Wanted, cara, foi o começo da parceria com a Steel Studios, cara. E pra mim, a Steel Studios caprichou nos jogos VR. Sim, eu gosto do Help Wanted 2. Mas o Secret Beat, eles deram uma desandada ali, cara. Mas daqui a pouco eu dou meu ponto de vista sobre o Secret Beat. E se eu não me engano, o Into the Pitch fizeram com eles também. Tá, beleza. Enfim, Help Wanted, cara, é um jogo muito bom. Trouxe a essência do FNAF 1 até o 3 de novo, né? Que era pra comemorar os 5 anos de FNAF, né? E eu achei que ficou muito bom. O FNAF 3 não mudou, mudou coisa sim, cara. A gente teve uma visão geral da... não, galera, tô me confundindo aqui, ó. A partir do Help Wanted, no FNAF 1 até o 3, a gente conseguiu ter uma visão geral da sala de segurança. A gente descobriu como que era atrás de você, como que era as portas, como que era a animação dos animatrônicos andando. Se eu não me engano, daí que começaram a fazer FNAF que dava pra andar, cara. Isso eu acho, cara. Eu só posso ter enganado. O que eu acho que eu estou mesmo, porque... Tipo aquele FNAF do Garry's Mod lá, que anda, eu acho que ele é de 2017, 2016, eu acho, cara. Posso estar enganado também. Mas enfim, é um jogo bom, cara. Tem o de reparar os animatronics que eu gosto. Tem o modo hard, mano. Nossa, o modo hard é da hora. Lembrando que eu só sei dessas coisas porque eu tô jogando ele no Roblox, cara. Que um cara criou no Roblox, né? Porque eu não tive a oportunidade de jogar ele no celular quando tinha ainda, né? Porque se não me engano ele foi removido em 2022, eu acho, né? Só que aqui dá um problema. Sempre que eu tava baixando ele na Play Store, não aparecia. E quando eu clicava no link dele do Google, que é direto pra Play Store nele e tudo, aparecia que não tava disponível pro meu país, cara. Enfim, acabou de qualquer jeito não ia conseguir jogar. Eu até tentei pela Aptoide, mas não deu. Pelo Rap Mod eu não sabia, né, instalar jogos que tinha, né, OBB, essas coisas assim. Enfim, complicado, cara. Ainda bem que hoje em dia eu sei. Enfim, acho que eu tô falando demais. FNAF AR, cara. Lixão. O FNAF AR eu tive uma oportunidade de ver ele recentemente, que eu descobri que fizeram um FNAF AR mesmo, cara. Só que, tipo assim, mudaram o nome pra direitos autorais, né? E fizeram mais alguns detalhes, colocaram mais skin e tudo. Que se não me engano é Forsaken AR, né? E sim, pra você que odeia esse jogo, não tem nada a ver com o do Roblox, né? Tem nada a ver, é realmente o FNAF AR, só que para celular. Não tem na Play Store, claro, mas tem no Google. Se você colocar Forsaken AR, vai aparecer o link da GameJolt, aí você instala. Se eu não me engano, você tem personalização de servidor. Tem servidor do Fred, da Tika e do Bonnie. Só tem servidor do Foxy. Eu instalei da Tika, que era o mais recente. Eu queria ter uma experiência mais recente, só que não sei o que muda. Enfim, eu tive a oportunidade de ver como era, né? Como era estar os animatrônicos na sua casa, né? Eu sei que eu joguei bem pouco, cara. Tanto que eu só ganhei do Endo, que é o primeiro desafio, né? E também eu tive a oportunidade de ver o do Fred e do Bonnie, que são bem difíceis, né? Comparado com o Endo, é claro, né? Mas enfim, não quis mais continuar jogando. Realmente eu não gostei muito, não. Eu acho que ele tem, né, inclusão pra história do Help Wanted. Tipo, se não me engano, meio que se passa pelo mesmo universo. Parece que é a mesma coisa do Glitch Trap tem lá também, né? Porque é tudo virtual, né? Enfim, eu não lembro direito de ser conectado à história e tudo, galera. Agora, a DLC do Curse of Dreadbird, deixa junto também aqui no Supremo, cara. Essa DLC eu achei legal. Conseguiu fazer um Halloween de 2019 maravilhoso, né, cara? Mesmo que eu não vi gameplays naquela época, né? Eu comecei a ver mais em 2020, 2021, né? E naquela época eu gostava só de ver gameplays dos clássicos e animação, galera, sim. Os mais recentes eu não via, cara. Mas depois de um tempo eu comecei a ver e tudo. E sim, eu era tão inocente que eu já cheguei a imaginar que o Help Wanted podia andar. Mano, se a Steel Studio faz isso, cara, pra mim estava de parabéns. Um jogo VR daquele nível, ótimo, ainda pudesse andar, tava maravilhoso. Da DLC tem uns minigames legais, inclusive eu tô vendo alguns vídeos do Core pra mim poder entender como fazer, porque até onde eu vi, cara, não tem
tutorial ou alguém mostrando um tour pelo mapa dele da DLC no Minecraft. Ou seja, ninguém fez a DLC no Minecraft. Então talvez eu seja o primeiro a fazer. Mas enfim, a DLC não tem muito o que falar, porque é uma versão especial do Help Wanted e é a mesma coisa como dos minigames, cara. São minigames interessantes, tem aqueles dos Wither e mais amigo, o Balloon Boy, que é o Trick or Threat, se eu não me engano, não sei se é assim que fala, né? Que é o que você tem que olhar pela janela, decorar os animatrônicos e colocar a máscara de acordo com quem vem. Tem o Pirate Ride, né? Que é como se fizesse um tour pela uma história do Fox, né? Nas aventuras dele como pirata, né? Só que se ele tivesse que, né? Com blaster, né? Atirar nos botõezinhos, tudo, né? Mas enfim, é legal. Tem vários minigames interessantes. E se eu não me engano, o Danger Keep Out, né? Ele apresenta o Dredgeber e o Green Fox, que, se eu não me engano, não apareciam eles antes, galera. Essa foi a primeira aparição deles. E são animatrônicos excelentes. Agora, vamos decair um pouco. Secret Beat. Secret Beat eu poderia colocar no lixão, cara. Mas eu acho, cara, que vai no mais ou menos, na minha opinião. Por quê? Não é um bom jogo, passa longe de tudo que, comparado com o projeto da Steel Wall Studio, né, que foi esses dois, né, e ao todo também do Scott Cawthon, cara, não compara nunca. Mas enfim, cara, eu deixo ele mais ou menos porque ele é um pouco interessante, sabe, o Pizzaplex é da hora e tudo, né, só que eu acho que as ideias foram mal executadas, cara, deveria ter explorado mais os bichos e tudo, cara. E se eu não me engano, a partir daí que começou a aparecer o Mímico, né? Que se eu não me engano é o Mímico que controlava os animatrônicos, por isso que eles estavam com isso. Ou seja, não era nenhum defeito na IA deles, mas também não era nenhum criança que possui os animatrônicos dessa vez. Mas enfim, eu deixo ele aqui mais ou menos por causa disso. É um jogo que chegou longe de ser bom, mano, mas tá razoável, porque faltou ideias boas serem executadas, cara. Enfim, é isso. A DLC, quase igual, mas eu também deixo no mais ou menos. Mas o da hora da DLC é que aí sim foi explorado do Mímico. Porque eu vi recentemente, né, umas gameplays, né? E realmente, cara, o Mímico engana a Cassie. Porque, peraí, é até onde eu sei que o Mímico engana a Cassie, né? Na minha opinião, pelo que eu vi. Porque simplesmente o Gregory nunca tinha chamado ela nem nada. E tudo que aconteceu foi o Mímico, né? Igual no Secret of Mimic, né? Mas enfim, cara, o próximo que eu quero falar é o Help Wanted 2. Help Wanted 2 é incrível. Por quê? Não é nem pela nostalgia, cara. É pelo jogo em si que nunca, na minha opinião, vai superar o Help Wanted. O que o Help Wanted 1 foi. Mas ele é bom. Apresenta minigames novos. Uma coisa que eu não entendo, cara, desses aí é a questão do jumpscare. No Help Wanted 1, o do Sister Location tinha os jumpscare do FNAF 4. Isso que eu não entendo até hoje. E aqui, todos, se eu não me engano, eu acho que tem exceção, não lembro. Mas quase todos são jumpscare do Secret Beat. Deve ser porque é o mais atual e tudo até o momento, né? Mas mesmo assim, cara, é um jogo bom, tem uns minigames novos, muito legais. E um monte do Secret Beat também. Do Sister Location, né? Tem o da Ballora que lembra um pouco do Phantasm Fox, só muito que o da Ballora você tem que andar e parar. Eu acho que quando a musiquinha dela começar. E tem que ter sorte dela não vir na sua cara, né? Senão já era. Mas é um jogo bom. Tô vendo gameplays agora, né, dele, né? Quer dizer, eu vi na época que lançou em 2023, só que eu tô vendo de novo agora. Mas é um jogo que eu gostei, cara. FNAF Into the Pit. Eu acho que eu deixei Supremo, cara, porque o FNAF Into the Pit, ele é um exemplo pro Secret Beat. Porque, se eu não me engano, também foi feito pra Steel Wall. Porque ele é um FNAF que se passa antes, né? Que explica um pouco mais da história, né? Traz de volta os animatrônicos clássicos, menos o Fox, né? Só o Bonnie, a Chica e o Fred, né? E é um jogo, assim, que mesmo sendo, né? Parecendo que é antigo e tudo, né? Mais de minigame, né? Essas coisas assim. Mas é um jogo bom, cara. Tem o Oswald, tem o Spring Bonnie. Enfim, é uma história que eu acho legal. Se eu não me engano, essa história reforça, né? Os livros, só que em jogo, né? Tipo assim, FNAF do The Pit eu acho bacana, cara. É um jogo bom. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de jogar, só de ver gameplays. Mas bom, mano, eu espero que eu tenha um dia uma chance de jogar, cara. Porque parece ser muito bom. Secret of Mimic. Eu acho que o Secret of Mimic, cara, é uma opinião pessoal minha, galera. Eu não deixo Supremo, mas eu deixo incrível. Porque eu achei ele maravilhoso, cara. Tem animatronics novos e aqui é o começo de tudo, né? Até agora, né? A não ser que o Scott queira lançar um jogo que se passa lá em 60. E sim, foi confirmado que, né, pelo que eu vi em alguns vídeos e tudo, né? Ou que apareceu no próprio Secret of Mimic, a pizzaria já existia desde a época, no final dos anos 60, eu acho. No final, no meio, cara. Aí depois disso tem o Secret of Mimic que se passa em 79, se eu não me engano, cara. Antes da Family Diner, que passa os eventos da criança chorando e tudo. Mas enfim, cara, é um jogo bom, cara. É a primeira aparição do Mimic, tanto que ele engana a gente, porque a gente acha que entregou, acho que é o Drive, alguma coisa assim, mano.
pro nosso chefe. Só que na verdade foi o Mímico se passando por ele o tempo todo, mano. E nosso chefe fala que a gente vai ter que se ver e coisa jurídica e tudo. Só que esse não é o final verdadeiro, né? E nem o bom, esse é o final ruim. Mas é bom que a gente já tem uma ideia de como o Mímico agia desde essa época. Enfim, cara, eu acho que é um jogo muito legal, cara. Eu espero que tenha mais FNAF, cara. Só que, tipo assim, o FNAF continue essa lore que tá até agora. Porque até agora eu tô entendendo tudo certinho. Mas se vir mais um FNAF pra complicar mais a lore, opa! Ou, pra complementar alguma coisa, já era, cara. Eu vou me perder todo. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo depois de 7 meses sem postar vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Lembrando que essa é a minha opinião pessoal, tá? Se tiver outra, pode comentar aí, né? Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Vou tentar voltar com o canal. Vou tentar gravar minhas pizzarias que eu fiz até o momento, cara. Acho que eu vou esperar acabar a DLC pra me mostrar, cara. E eu espero que vocês gostem da minha pizzaria e desse vídeo, né? Talvez não pegue muitas visualizações, né? Mas, né? Vamos tentar aí, né, galera? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu vou tentar voltar com tudo nessas férias e em 2026 também, galera. Mas é isso, galera. Falou, fui. Tchau, pessoal. Nossa, galera, 2026, cara. Vai fazer 5 anos que eu tenho esse canal, cara. Cara, que orgulho, cara. No caso, dia 13 de maio de 2026, cara. Cara, vai ser uma data boa, viu? 5 anos de canal. Você tá maluco. Mas é isso. Falou, galera. Fui.